Bendito Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por nos dar a Tua santa palavra, em nos dar, ó Pai querido, a instrução por meio da palavra escrita. E queremos rogar ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos dê também a instrução por meio da exposição desta palavra. Que o Senhor seja glorificado, que a Tua glória possa brilhar e que a Tua luz possa resplandecer, apesar do instrumento. Que saiamos daqui bendizendo ao Senhor e louvando o Teu santo nome. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, é o que nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus, a luz do mundo. Amém. Um dos momentos muito emblemáticos no filme, ou para quem leu os livros, O Senhor dos Anéis, é o momento em que o personagem Sam está ali naquela toca daquela grande aranha, e já depois de estar um pouco até desiludido com tudo que havia acontecido, ele se lembra de que havia uma luz que poderia ser útil para brilhar em meio àquela escuridão e enfrentar aquele monstro terrível. Aquela luz que foi dada para ele sem muita expectativa, não era por ele lembrado, até o momento em que começa então a enfrentar aquela grande aranha, e ele usa aquela luz que, resplandecendo, não só dissipou as trevas, mas fez com que ele fosse capaz de vencer aquele terrível ser e aquele terrível animal. O que nós temos diante de nós é um texto da Escritura onde nós temos uma transição de cenas do que já foi tratado até o presente momento. Se nós nos lembrarmos, nós temos o texto em que o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e depois de ter sido batizado por João Batista, ele então é levado até o deserto para ser tentado. A Escritura diz que o próprio Espírito Santo o leva para aquele local, para que ele então fosse tentado pelo diabo, e isso cumprisse o que a Escritura deveria dizer sobre o Messias. Aquela circunstância em que ele estava inserido, o Senhor Jesus Cristo não só passa por ela com muita fidelidade ao Senhor, sendo ele o próprio Deus encarnado, o Emmanuel, mas ele também demonstra ao seu tentador de que o seu poder e a sua glória não poderia, e toda a sua missão, não poderia ser desviada ou prejudicada por quem quer que seja. O texto então, na sequência, o texto que está diante de nós, é um texto que vai trazer ainda uma outra transição para esta narrativa que o evangelista Mateus vai trazer neste evangelho. Nós temos que nos lembrar que o evangelho de Mateus é o evangelho do Novo Testamento que mais vai trazer textos e citações do Antigo Testamento. Todos nós, à medida em que lemos esse evangelho, deveríamos a cada momento ou a cada trecho que lermos pensar o que do Antigo Testamento o evangelista está citando neste momento, ou o que do Antigo Testamento esse evangelista está fazendo alguma alusão. Não há nenhum momento nas histórias ou nas narrativas em que o evangelista não vai trazer esta ideia de trazer a clareza sobre as sombras do Antigo Testamento, sobre as profecias e tudo que foi dito aos profetas e aos sábios do Antigo Testamento, trazendo esta luz para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos neste momento é exatamente essa transição ministerial que o Senhor Jesus Cristo também vai fazer durante o seu ministério terreno. Ele estava até então muito oculto. Quando ele chega para ser batizado, ele não é nem identificado como uma pessoa com grande pompa. Ele é o Rei encarnado, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. Ele é o Messias prometido, mas as pessoas ainda não haviam visto as suas manifestações e as suas ações. Este é o momento na história da redenção em que, nessa transição, a sombra que havia ali sobre esse ministério do Messias começa a ser dissipado, pois agora ele vai se posicionar como de fato aquele que é a luz. O ministério do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério público, começa a ser mais evidenciado a partir do texto que nós temos do verso de número 12. É por esse motivo que o tema desse sermão, dessa exposição, é esse chamado e o ministério transformador do Senhor Jesus Cristo.
chamado e ministério transformador, que apontará principalmente para o tríplice ofício do Senhor Jesus Cristo. Até o presente momento, já está bastante claro que ele é o rei, já está bastante claro que ele é o Messias prometido, aquele de quem os profetas, em especial o profeta Isaías, já havia falado muitas e muitas vezes. E profeta Isaías esse que vai ser citado exatamente nesse trecho da palavra do Senhor. O contexto, então, agora, que envolve esta cena, já está descrito a partir do verso de número 12, de que o Senhor Jesus Cristo havia ouvido que João fora preso. O evangelista Mateus não faz questão de registrar o que havia acontecido com João Batista. Ele não traz muitos detalhes do que causou aquela circunstância e o que levou João Batista a ser preso. Nós conhecemos o fato e sabemos o que havia acontecido, haja vista do que os outros evangelhos vão trazer de informação. Contudo, para o propósito e para o plano do evangelista anunciar e falar sobre Jesus como Messias, simplesmente dizer que João Batista estava preso era o suficiente. É importante nós nos lembrarmos que João Batista não fora preso de forma aleatória. Ele era o último profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele foi o último profeta levantado antes da chegada do Messias. Aproximadamente 430 anos ninguém profetizava em Israel, e João Batista então é levantado para ser este profeta e profetizar no meio do povo. E toda vez que um profeta trazia as boas novas de Deus, para muitos isso não era boas novas. Profetas traziam mensagens duras, mensagens de repreensão, mensagens de confrontação do pecado e do afastamento da glória e da lei do Senhor. João Batista denunciou vários e vários pecados e afrontava fariseus, saduceus e todos os escribas que se colocavam para ouvi-lo, e certamente, como está descrito em outros evangelhos, ele também confrontou o rei Herodes, um homem que estava numa relação havia um relacionamento amoroso com uma mulher ao qual ele não deveria se relacionar. Por conta disso, João Batista é preso e nós sabemos o que vai decorrer depois dessa sua prisão. O texto no Evangelho de Mateus vai simplesmente narrar que, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Devemos nos lembrar de que Jesus fora tentado ali próximo da região da Judeia, próximo do Rio Jordão, aonde ele havia sido batizado, próximo da região de Jerusalém, e que a Galileia era uma região mais ao norte. Nós não temos, talvez, muito conhecimento da geografia de Israel, por isso que vale também o desafio de estudarmos um pouco a geografia de Israel, mas você deve se lembrar que a Galileia fica mais ao norte do reino de Israel. Jesus então se retira para a Galileia, saindo do sul, se retirando para a Galileia. Contudo, ele vai para a região da Galileia, mas não vai para onde era a sua casa, aonde era Nazaré. Devemos nos lembrar que Jesus foi criado em Nazaré, apesar de ter nascido em Belém, na Judéia. Ele deixa a região de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. É interessante o fato em que Jesus não vai retornar para a sua cidade de nascimento, ou retornar para onde talvez fosse o lugar mais seguro para ele estar, já que João Batista havia sido preso. O Senhor Jesus Cristo vai se posicionar e se colocar para morar, viver, habitar em uma região chamada os confins de Zebulon e Naftali. E essa é a primeira lição que nós temos no texto, de que Jesus é a luz que brilha nas trevas e decide ir em direção aos que estão perdidos. É o que está contido aí do verso 12 ao verso de número 17 desse texto da palavra do Senhor. Jesus então agora está iniciando o seu ministério não de forma aleatória, mas dentro desse contexto profundamente significativo e profético. Ele ouve sobre a prisão de João Batista e toma a decisão de ir e de marcar o seu ministério, de marcar o seu início ministerial, indo para a região de Cafarnaum, de Zebulon e Naftali. Esse contexto dessa mudança e dessa direção em que o Senhor Jesus faz é exatamente para o cumprimento do que havia anunciado o profeta Isaías. Pensem assim sempre.
Não há um único movimento do Senhor Jesus Cristo que não seja um cumprimento profético. Toda a palavra do Senhor, todo o Antigo Testamento, tudo que foi anunciado pelos profetas, pelos sábios, por Moisés, na lei do Senhor, tudo que foi dito em todo o tempo, por todas as pessoas, apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aponta para este cumprimento pactual de salvação e redenção. Lemos isso quando falamos sobre a nossa confissão de fé. Não temos dois pactos. Há um único pacto, e Jesus Cristo é o cumpridor deste pacto, pacto este anunciado desde o tempo do Éden. Haja vista isso, nós temos então que quando Jesus se movimenta, a cada passo que ele dá, a cada lugar que ele está, a cada palavra que ele diz, a cada ação que ele tem, é um cumprimento profético de algo do Antigo Testamento. Alguns desses cumprimentos vão aparecer de forma direta no Novo Testamento, em especial no Evangelho de Mateus. Alguns desses cumprimentos vão ser alusões ou conexões indiretas com estas profecias do Antigo Testamento. O que está no verso de número 15, é o evangelista Mateus declarando diretamente de que este movimento de Jesus Cristo ir para estas duas cidades era um cumprimento da profecia do profeta Isaías. Veja que essa fórmula ou essa expressão bastante comum no livro de Mateus aparece no verso de número 14, para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse. Essa é uma marcação bastante interessante e importante também neste evangelho. A grande pergunta que nós deveríamos fazer é: por que dentre todas as cidades, ou dentre todos os lugares que as pessoas poderiam ir, ou em especial o Messias poderia ir, por que ele não foi diretamente para a capital? Por que o seu início ministerial não foi ir em direção à capital deste reino? Ir para Judá, ou ir para o Jerusalém, ir diretamente para o templo? Por que ir para Zebulon e Naftali? Aliás, quando nós pensamos nas tribos de Israel, essas são as tribos que, depois de nós já contarmos 7, 8, talvez 9 tribos de cabeça, essas são aquelas que a gente já nem lembra mais que existem. Afinal, quem lembra da tribo de Asser, Dan, Naftali? A gente nem consegue lembrar que essas tribos, esses nomes eram de tribos de Israel, de homens que eram filhos de Jacó, porque eram cidades desprezadas. E é exatamente por isso que o Emanuel se movimenta em direção às cidades desprezadas. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E sendo ele um nazareno, alguém que viveu e foi criado em Nazaré, ele sabia muito bem o que era ser desprezado. Ele sabia muito bem o que significava ser alguém de Nazaré e de ser alguém da Galileia. Afinal, a Galileia era uma região depois de Samaria. Se para um judeu de Jerusalém, se para um judeu de Judá, Samaria já era um lugar em que eles nem contavam mais, imagine algum lugar da além de Samaria, como a região da Galileia. E o lugar mais extremo da Galileia era ainda mais desprezado. É exatamente nesta circunstância em que o Senhor Jesus Cristo vai se colocar. E veja que o evangelista vai usar a palavra morar, que está no verso de número 3, de deixando Nazaré foi morar. A palavra morar, o verbo que está aqui original, ele só é traduzido como morar no Evangelho de Mateus uma única vez, nesse texto. Todas as outras vezes que este verbo é traduzido, ele é traduzido como habitar. A tradução é essa que eu acho que seria muito mais interessante e importante para o texto. Porque morar dá aquela conotação de que você simplesmente é um lugar onde você está ali residindo. Você não tem relação existencial com aquele lugar. A ideia de habitação traz essa ideia de relação existencial. É da mesma forma que nós utilizamos a palavra casa ou usamos a palavra lar. Aqui é o meu lar, é uma relação existencial com este lugar. Aqui é a minha casa, pode ser meramente uma relação física com aquele lugar.
A ideia de morar traz muito dessa ideia de uma relação física. Contudo, aqui no texto, quando nós entendemos de que Jesus foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, a ideia de que Jesus teve uma relação existencial com aquele local e com aquelas pessoas. A escolha de Jesus em ir para esse lugar não era porque ele simplesmente queria mudar de casa. Ele se coloca para habitar neste lugar, pois tinha um interesse pessoal que implicava em um enraizamento com aquelas pessoas. A relação de existência do Senhor Jesus Cristo com aquelas pessoas, demonstrando o seu amor e a sua intenção de alcançar aqueles que estavam nesses lugares desprezados, remotos, sombrios, em trevas. O Senhor Jesus Cristo então se direciona para esta cidade e passa a habitar, a colocar o seu coração neste lugar com o propósito de cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías, que vai dizer que o Senhor, a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. É interessante essa expressão porque essa terra era uma terra de judeus. Mas para as pessoas, ali já era tão extremo, tão extremo, tão extremo, que já nem era mais terra israelita, já era dos gentios, já não temos mais nada, aquilo já está tudo dominado por aquele povo estrangeiro, aquelas pessoas que não fazem parte de nós, como nação e como povo, por isso que era chamado de Galileia dos gentios. O Senhor Jesus Cristo se direciona e se posiciona para estar neste lugar. Ele decide estar no pior lugar para se estar. Terra de estrangeiros, de gentios, fronteira. Afinal, quem gosta de ir para a fronteira de algum país? Os lugares de fronteira são conhecidos como terra de ninguém. Não se fala nem o idioma de uma capital, nem o idioma da outra capital. Os gostos, os costumes, os estilos são tão misturados que parece ali uma outra nação. Essa é a ideia que há aqui presente no texto. O Senhor Jesus Cristo vai em direção à Galileia dos gentios com um propósito. Verso de número 16. O propósito do Senhor Jesus Cristo era levar a luz aos que estavam em trevas. Ao levar esta luz aos que estavam em trevas, o Senhor Jesus Cristo vai ser Ele mesmo a luz levada àquelas pessoas. Olha o verso de número 16. O povo jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Nós temos então o Senhor Jesus Cristo indo em direção a essas pessoas. Jesus como a luz encarnada, com a sua mensagem sendo Ele próprio, o Deus encarnado, vai em direção a essas pessoas com o propósito de ser Ele mesmo a luz a estas pessoas. Mateus está citando aqui Isaías, capítulo de número 9, verso de número 1 e 2. Mas há outros textos que também do profeta Isaías vão ser cumpridos com esta ação do Senhor Jesus Cristo, como por exemplo Isaías 42, verso de número 6. Em Isaías 42, verso de número 6 vai dizer: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, luz para os gentios. O Senhor Jesus Cristo é aquele que veio para ser luz para os gentios. E é interessante isso porque ele não começa indo para a Judeia, ele não começa indo para Jerusalém, ele não começa indo para o povo da sua própria nação. Ele se direciona e ele se posiciona para levar luz aos estrangeiros, aos gentios, àqueles que estavam completamente desprezados e marginalizados, àqueles que estavam em densas trevas e escuridão.
Ele é a luz que vai em direção àqueles que estão perdidos, sendo Ele mesmo o farol para as nações, o cumprimento da missão que Israel havia falhado. Se o objetivo do povo que ficava mais na capital era manter a fidelidade da adoração no templo, a fidelidade da lei e a fidelidade do povo quanto à obediência às leis cerimoniais do Senhor, aqueles que estavam à margem do reino de Israel tinham o objetivo de serem eles os missionários, falando deste Deus, desta glória e desta lei. Contudo, este povo foi se perdendo ao longo do tempo, e já completamente misturados, considerados também como os gentios, estavam em densas trevas e escuridão, e é em direção a esses que o Senhor Jesus Cristo foi. Em Isaías 49, verso de número 6, há uma outra profecia, dizendo do que este servo faria para resgatar aqueles que estavam em trevas. Sim, diz ele, Isaías 49, verso 6, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Se Judá, que era a tribo do rei, havia se desviado, se as tribos das extremidades também haviam se perdido, o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai resgatar, e não vai ser aquele que vai trazer a luz, pois Ele é a luz. Ele se coloca, Ele se posiciona, Ele personifica toda a verdade. Ele é a luz do mundo. Ele é a sua presença, é aquela que vai levar luz aos que estão perdidos. É a manifestação do amor de Deus na contramão de todas as expectativas humanas. Afinal, se nós tivermos um plano de reconquistar a terra, nós não vamos começar pelas fronteiras, vamos começar pelas grandes capitais ou pelas grandes cidades. Quem pensaria em usar uma estratégia de resgate começando por fronteiras? O Senhor Jesus Cristo usou exatamente essa estratégia, a fim de iluminar e levar luz para as nações, ao contrário do que Israel estava sendo naquele momento. Israel já não era mais a luz para as nações, ele havia absorvido a escuridão, as trevas e o afastamento da fidelidade da lei do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo não se torna igual a eles, mas ele, sendo a própria luz encarnada, vai brilhar em direção aos que estão perdidos. E aqui já há uma aplicação para nós, de que quando nós entendemos de que sendo Jesus a luz do mundo, ele é a luz que tem que brilhar em meio às trevas. E é isso que ele fez. Ele irrompe com as trevas da Galileia, e ele nos chama e nos alerta para esta missão, de reconhecendo a necessidade e a escuridão das nações, de se posicionar para levar luz àqueles que estão em densas trevas. Sim, Jesus vai reconhecer de que havia necessidade daquelas pessoas terem a luz, e que se não fosse ele ir em direção a estas pessoas, eles permaneceriam na escuridão e nas trevas. Cristo é aquele que vai em direção às trevas, resgatar os seus e resgatar os desprezados e perdidos. O que também esse trecho nos ensina é de que o Senhor Jesus Cristo vai completamente na contramão de qualquer um. Afinal, ir para Zebulon e Naftali, poxa, pelo menos fosse para uma outra região um pouco mais importante. Talvez fosse para alguma cidade com mais relevância. E para estas cidades, o Evangelho não escolhe cidade boa ou cidade ruim. O Evangelho tem que ser levado a todos os lugares, em especial aqueles que na nossa cabeça são os que a gente considera de menos importância. As cidadezinhas que nós achamos que não tem tanta importância, afinal elas são pequenas. Nós participávamos da reunião do sínodo aqui da nossa igreja, e o presbítero Jorge comentava sobre a necessidade de expandir o Evangelho e de falar do presbiterianismo nas cidades aqui da Bahia. Acreditem,
mais de 67% das cidades da Bahia não tem igreja presbiteriana do Brasil. Isso quer dizer que nós devemos também nos preocupar não só com a cidade de Salvador, ou a cidade de Feira de Santana, ou a cidade de Vitória da Conquista, que são as cidades que nós logo pensamos quando nós pensamos no estado da Bahia. Mas também devemos nos preocupar com as cidades pequenas, que também necessitam de ouvir do Evangelho, pois lá também há pessoas que são desprezadas e que estão em densas trevas, precisando receber a luz. Um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo nos faz desejar e almejar de que esta luz possa resplandecer em meio às muitas trevas. Afinal, Ele é o Deus conosco. E esta luz precisa brilhar em meio às trevas. A segunda lição, o segundo ponto desse texto, vai demonstrar de que Jesus agora nesse seu ministério, nesse seu chamado transformador, vai em direção para começar a trazer para si um povo. Jesus então assume a posição de ser o profeta no lugar de João Batista, verso de número 17. Veja que vai dizer: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer a mesma frase que João Batista usava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O chamado para o reinado de Cristo é um chamado que exige arrependimento. Com esta mensagem, o Senhor Jesus Cristo foi levar luz às trevas, e é com esta mesma mensagem em que Ele vai convocar súditos ao seu reino. A luz de Cristo brilhando em meio às trevas é o cumprimento do chamado profético do Senhor Jesus Cristo. E este chamado profético dele ser a palavra encarnada, a luz para o mundo, faz com que agora as profecias não só se cumpram, mas sejam anunciadas por sua boca, para que aqueles que ouçam possam se arrepender e ingressarem neste reino. A palavra profética do Senhor Jesus Cristo transforma o coração do homem e torna estes seus súditos. Este chamado irresistível é um chamado irresistível e transformador que chamam aqueles para vir após ele. E é o que nós temos no verso de número 18 ao verso de número 22. De que a ênfase e a centralidade do ministério do Senhor Jesus Cristo agora será da pregação. Logo depois do capítulo de número 4, nós vamos ter o conhecidíssimo Sermão da Montanha. Afinal, o Senhor Jesus Cristo agora vai proclamar, profetizar e anunciar muitas e muitas vezes a muitas e muitas pessoas. O seu ministério profético agora é assumido por Ele mesmo, em que Ele convoca as pessoas ao arrependimento, e agora o seu caminhar é um caminhar em que, à medida em que Ele anuncia essa luz, Ele convoca e chama o povo ao arrependimento e chama para segui-lo. Verso de número 18 ao 22, ele está caminhando junto ao mar da Galileia. Então lembre-se, ele sai do sul, depois de ter sido tentado, ele vai até a Galileia, deixa Nazaré e vai mais ao norte. Depois de ir mais ao norte, ele começa a se movimentar em direção ao sul novamente. O caminho que o Senhor Jesus Cristo vai percorrer é um caminho de mais ou menos uns 250 quilômetros. Obviamente ele não fez isso em um único dia. Mas esse caminho que ele vai fazer será um longo caminho, em que ele não só se limitará à nação de Israel, mas ele vai inclusive para a região de Decápolis, região que já não era mais israelita, mas fazia parte do Império Romano. Jesus então vai em direção, caminhando junto ao mar da Galileia, ou seja, ele está retornando em direção sul, e ele vai encontrar dois homens, dois irmãos. Ele vai encontrar Pedro e André, que estão pescando. São homens comuns, homens da vida cotidiana, galileus que viviam daquela vida de pesca, uma vida bastante simples. O Senhor Jesus Cristo olhará para estes homens, vendo eles pecar, e chamará estes homens. O que é interessante é que imediatamente ao ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo, eles vão em direção a ele. Verso de número 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
esta simples frase, saindo da boca do Senhor Jesus Cristo, foi o suficiente para que aqueles homens imediatamente deixassem as suas redes e o seguissem. Obviamente, esse chamado não era um chamado do nada. Até esse momento aqui, o Senhor Jesus não era plenamente conhecido, mas ele também não era um completo desconhecido dessa região da Galileia. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, você vai ver que alguns homens já sabem quem ele é, ao ponto de dizer para um determinado homem que o Messias havia vindo e que ele era de Nazaré, e esse homem vai dizer: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele já era de alguma forma um nome conhecido. Então o Senhor Jesus Cristo se aproxima desses homens e, com a simplicidade do seu chamado e com a simplicidade da sua autoridade, ele convoca esses homens e anuncia a estes homens que eles deveriam segui-los. Esse chamado, esta convocação, ela é de fato irresistível. Tão irresistível que esses homens deixam de forma imediata e incondicional as coisas que eles estavam fazendo. Você tem que se lembrar que há outros momentos em que o Senhor Jesus Cristo diz para pessoas: vende tudo o que tens e me segue. E algumas dessas pessoas são incapazes de segui-lo, pois elas não haviam percebido o Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo, logo permaneceram nas trevas. Estes homens, ao ouvir o irresistível chamado do Senhor Jesus Cristo, o identifica como a luz e decidem segui-los. Estes homens que estavam em plena escuridão, vivendo as suas vidas como que mortos-vivos, walking dead, caminhando ali, vivendo a sua vida mais cotidiana, mais simples, sem ter a menor noção do que estava acontecendo. Estes homens, a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo se revela a eles e chama-os para segui-los, eles simplesmente deixam tudo o que eles têm para seguir o Senhor Jesus Cristo. A natureza desse chamado não é um encontro casual, mas é o encontro do Emanuel, do Deus presente, com aqueles que são os eleitos do Senhor. Esse irresistível chamado é o doce chamado daquele que está acendendo a luz do corredor, para que aqueles perdidos pudessem enxergar e ter uma esperança e um novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo está então se posicionando nesse seu chamado profético, nesse seu ministério da pregação, trazendo agora para perto pessoas que fariam parte do seu círculo mais próximo. Nós temos então Pedro e André, mas também teremos Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, verso de número 21. Veja que eles também chamam, o Senhor Jesus Cristo os chama. E eles estão ali até na companhia do seu pai, e eles simplesmente deixam as redes e o seguem imediatamente. Eles abandonam todas as coisas desta vida para seguir aqueles que docemente os chamou e passou a brilhar para eles como a luz de fato. A pronta obediência destes homens demonstra uma clara transformação do coração destes homens. Eles ainda não sabiam exatamente o que viria. Aliás, tem coisas que eles só vão entender quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitar. João, o chamado no verso de número 21, vai escrever isso em seu evangelho, de que teve coisas que Jesus disse que eles só entenderam quando ele ressuscitou. Levaram 3 anos para entender. Talvez você esteja aqui há 1 ano, não esteja entendendo muita coisa. Teve discípulo que levou 3 anos, dá tempo. O fato é que o Senhor Jesus Cristo chama estes homens, e esse chamado traz estes homens para perto deles. Não é uma versão, e o Senhor Jesus Cristo não está chamando esses homens para uma versão aprimorada deles mesmos. Venham, me sigam, vocês vão ser um pouquinho melhor do que vocês são. O irresistível chamado do Senhor Jesus Cristo não só nos faz abandonar as coisas desta vida e segui-lo, mas nos transforma de fato. Estes homens teriam ao longo dos 3 anos a sua vida transformada,
Mas o que aconteceria até posteriormente aos 3 anos do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, não só mudaria de fato a vida desses homens, mas mudaria a vida de toda aquela região e mudaria a história do mundo. O irresistível chamado de Jesus Cristo, por vezes é por nós um chamado em que a perspectiva não parece ser muito grande. Mas quando o Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos súditos do reino dele, é a ideia de que este reino é muito mais do que nós podemos imaginar. O Senhor Jesus Cristo traz esses homens, e esse chamado irresistível e transformador não só vai refletir a luz. Estes homens não só vão ser aqueles que vão refletir esta luz, mas eles vão ser os instrumentos de Deus para levar esta luz a todo mundo. Por isso, a necessidade de ouvir o chamado transformador de Cristo. Por isso, essa transformação e a fiel pregação da palavra faz com que aqueles que são os eleitos de Deus, ao ouvirem a voz de Cristo, não questionem absolutamente nada, simplesmente entregam a sua vida a Ele e passam a segui-lo. Jesus Cristo não é aquele que nos chama para vir após Ele, para que nós sejamos uma pessoa um pouquinho melhor, talvez um marido um pouco melhor, como muitos movimentos de hoje em dia estão fazendo. Afinal, há homens que se consideram legendários por aí, que acham que este evangelho, depois de gritar aú, como se fossem espartanos cristãos, simplesmente vão os tornar maridos melhores, vão os tornar pais melhores, torná-los empresários melhores. O evangelho de Cristo transforma porco em ovelha, não transforma um porco em um porquinho melhorzinho. É uma transformação de fato. É uma transformação que muda o ser e muda o caráter. Não é uma transformação que muda só o externo, um corte de cabelo ou uma roupinha melhor. É uma transformação que muda de dentro para fora, de tal forma que as nossas ações, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas da nossa casa, a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, do colégio, do trabalho, da vizinhança, é de fato diferente, pois a luz passa a habitar em nós. A natureza desse chamado irresistível é poderoso e eficaz. Ninguém pode resistir. Não existe a ideia de resistir à graça de Deus. Afinal, que Deus é esse que não tem poder de transformar a sua criatura de tal forma que ela pode decidir se ela resiste ou não resiste a esta graça? Isso não só é uma tolice, como é uma grande ofensa ao poder e à glória do nosso Deus. Cristo nos chama, e irresistivelmente nós abandonamos tudo que for necessário, tudo que nos impede de segui-lo. A ideia aqui não é que quando nós ouvirmos o chamado de Cristo, nós devemos parar de fazer o que estamos fazendo. Não é isso. Mas a ideia de que nós abandonamos tudo o que nos impede de segui-lo. Você pode continuar fazendo o que você faz no seu trabalho. Você não precisa deixar de ser um funcionário público. Você não precisa deixar de ser um empresário. Você não precisa deixar de ser um motorista. Você não precisa deixar de ser, seja lá o que for com que você trabalha. Mas você tem que deixar de ser tudo aquilo que lhe atrapalha e que lhe impede de seguir a Jesus. Este é o chamado irresistível. Abandone tudo o que lhe impede de me seguir, a fim de que, abandonando isso, você seja um cidadão do reino de Cristo. A terceira e última lição é a lição de que esse ministério do Senhor Jesus Cristo, ele é um ministério profético, ele é um ministério de rei, mas ele também é um ministério sacerdotal. E é o que está aí do verso de número 23 ao verso de número 25. De que agora o Senhor Jesus Cristo vai começar a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ou seja, nos lugares aonde se esperava que ensinasse com fidelidade a lei do Senhor,
O Senhor Jesus Cristo vai ser o candeeiro que estará nestes lugares, levando a luz para que a luz possa brilhar e para que as pessoas possam não só ouvir o evangelho do reino, verso 23, mas que possam receber também os benefícios que este reino traz. Um reino que vai trazer cura a toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui nós temos esse movimento do Senhor Jesus Cristo, não se limitando só a Cafarnaum, não só se limitando àquelas cidades, mas você vai ver ao final você vai ler no verso 24, que ele percorreu toda a Síria. No verso 25 vai dizer que Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, pessoas iam se achegando, pois eram os lugares em que o Senhor Jesus Cristo passou a percorrer. Pois Ele é aquele que está interessado em resgatar os seus eleitos e também dar a eles, e para que possa fruir dele, todos os benefícios que o cidadão do reino dos céus pode ter. Por isso que nesse movimento de libertação do seu povo e retirada das trevas, o Senhor Jesus Cristo vai agir de forma sacerdotal, inclusive dando cura aos enfermos. E veja que aqui ele não está fazendo como aquelas curas dos pregadores da TV, que cura calombo e dor nas costas. Se você já teve a infeliz oportunidade de ver algum pregador da TV, você sabe que em determinado momento da sua prédica, ele pede para as pessoas ficarem de pé e pôr a mão aonde está doendo. E os testemunhos são sempre as coisas assim: eu entrei aqui com uma dor nas costas, eu tinha um calombo, eu estava não sei o que, com dor aqui, dor lá, a hora que o Senhor orou eu fui curado. Jesus não é curador de calombos e dores nas costas. Não que ele não tenha poder para isso. Seu poder é extraordinário, de tal forma a criar toda sorte de enfermidade e doença. Verso 23, ele é capaz de fazer e curar coisas que nada, absolutamente ninguém, nem naquele tempo e nem nos dias de hoje, com todo avanço da medicina, é capaz de fazer. Ele é quem tem poder de, neste resgate, levando o evangelho do reino, curar as enfermidades de todo o povo, como uma demonstração de um rei que ama os seus súditos, como uma demonstração daquele que não só os tira das trevas, mas que demonstra compaixão àqueles que estão ignorantes. Por isso que vai dizer que ele ensinava. Ele ensinava. A palavra ensinando nas sinagogas é o que vai dar a origem à palavra didática. Significa que ele não só falava, mas ele falava de forma que as pessoas entendiam. E aonde ele faz isso? Aonde as pessoas ensinavam e ninguém entendia. Nas sinagogas. Os fariseus falavam e ninguém entendia nada. O Senhor Jesus Cristo, então, agora é aquele que fala, as pessoas passam a entender, o seu entendimento é profundo, de tal forma que as pessoas não só creem nele, e ele demonstra sua compaixão para com essas pessoas, levando o evangelho do reino, sendo o médico que cura de forma a ter compaixão pelas feridas daqueles que são o seu povo, aqueles que têm necessidade. Perceba o movimento aqui. Ele prega, as pessoas passam a crer, mas aqui o texto vai dizer que ele prega o evangelho do reino e cura. O movimento que as pessoas querem hoje em dia é de primeiro cura e depois ouvir o que você tem para dizer. Quantos amigos nossos não fazem isso? Colegas, na verdade, que dizem o seguinte: eu estou com um problema de saúde, ora lá na sua igreja para mim. A pessoa não quer relação nenhuma com o evangelho, nunca quis ouvir você falar de Cristo, mas é só ter uma enfermidade que ela pede para você orar aqui. E quantas pessoas não querem os benefícios do reino, mas não querem se submeter ao rei e o Senhor deste reino? Jesus é aquele que prega o evangelho do reino, e então as pessoas são curadas, os seus tormentos são aliviados, os paralíticos são curados e os endemoniados são libertados do peso dos demônios.
O Senhor Jesus Cristo é o sacerdote do amor, em que nesse seu ministério de ensinar, pregar e curar, não só culmina a sua função de sumo sacerdote do amor, mas ele instrui com a sua palavra, falando em nome de Deus, pois ele mesmo é o próprio Deus encarnado, ele é o Emanuel, a luz para as trevas. O rei que governa por suas obras, o profeta que revela a verdade, o sacerdote que ministra o amor compassivo, intercedendo, trazendo cura e restauração. Esse é o evangelho do rei. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E, para conclusão, algumas aplicações que faço do texto. Em primeiro lugar, busque um relacionamento pessoal e transformador de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem pessoal e transformadora, para que a luz não brilhe só para nós, mas essa relação pessoal e transformadora faz com que nós sejamos os instrumentos de Deus para levar a luz àqueles que estão nas trevas. A luz não é nossa, a luz é dele, e somos instrumentos nas suas mãos neste relacionamento pessoal do Emanuel, que é o Deus conosco, nos levando a transmitir também esta luz àqueles que estão em trevas. A segunda aplicação é de que esta realidade da transformação de Cristo te chamou. E que agora você que foi chamado irresistivelmente pelo Senhor Jesus Cristo, tem, assim como os discípulos que aqui foram chamados, a função, a obrigação e o compromisso do que está descrito no verso de número 19. Ser pescador de homens. Quando Cristo te chamou, Ele te chamou do mesmo jeito que chamou Pedro e André, João e Tiago. Te chamou para ser pescador de homens. Como você tem sido um instrumento de Deus para levar luz às nações e pescar aqueles que estão perdidos? Por último, a igreja de Cristo é um lugar onde gente esquisita deve estar. Afinal, o seu ministério sacerdotal é de buscar aqueles que estão perdidos e padecendo de dificuldades e enfermidades. E Jesus vai chamar pescadores. Quem esperava que ele chamasse pescadores? Por que ele não chamou os escribas? Por que ele não chamou os doutores da lei? Porque homens simples. Porque no reino de Cristo, o que importa é quem Cristo é. Porque sendo quem Cristo é, e quando Ele transforma, Ele nos leva à semelhança dEle. E então, este lugar, esta igreja, é o lugar para esse tipo de gente. Gente estranha, gente esquisita, gente que pensa diferente, gente que veio de lugares diferentes, pessoas que trabalham com coisas diferentes, mas que vão compor este reino, servindo como instrumentos do Senhor para a propagação desta luz. Não um clube de pessoas perfeitas, mas um lugar de pessoas imperfeitas. Um hospital para gente ferida, gente machucada e gente enferma, que carece da ação amorosa e sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas lutas possam ser sempre remediadas por aquele que é o nosso sacerdote. Que nós vivamos neste reino como quem se submete a Jesus como nosso Rei, e que sejamos instrumentos proféticos de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o nosso sumo profeta. Que Deus nos abençoe.